Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Prefeito acusado de matar policial tem pedido de prisão preventiva protocolado. Câmara Municipal vota nesta quarta-feira parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. UFMA promove primeira edição do Prêmio Práticas de Relações Públicas. No esporte, equipes maranhenses brigam por vagas na próxima fase do Brasileiro Série D. 3 jogadoras maranhenses disputam a Copa América pela Seleção Brasileira de Futebol. Canário da Ilha representará o Maranhão na Copa do Nordeste Sub-20. Hoje tem comentário musical. Gilberto Mineiro fala do humor e versatilidade de Carlos Careca. No Rádio Opinião, o lançamento do livro Refletir e Agir no Urbano, Escritos Urgentes em Tempos Confusos, com o professor da UFMA, Luiz Eduardo Neves dos Santos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham o jornal. Rádio Universidade, nesta quarta-feira, dia 9 de julho de 2025, hoje Mayra, Dia Internacional pelo Desarmamento. É dia do médico oncologista. Também dia da juventude. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. São 7h16 agora. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Você confere com a gente aqui no site da 106, www.universidadefm.ufma.br, e também no nosso aplicativo que você consegue baixar pelo site e também diretamente no YouTube, Universidade FM 106. A manchete de hoje, hein? O imparcial Mayra Nogueira é: um partido para chamar de seu disputa por poder no PT do Maranhão tem indício de fraude em eleição do comando da legenda no estado. Chapas contestam o resultado. Detalhes também aqui sobre grandes shows que movimentam São Luís nos próximos meses. Programação do Tô de Férias agita os finais de semana de julho no Sesc Olho d'Água. Saúde, alerta para agravamento de doenças respiratórias. Um especialista alerta para o aumento de crises respiratórias durante a estiagem e também orienta cuidados para pacientes com doenças crônicas. Suco amargo das Laranjeiras, revelado pelo Fluminense na Laranjeiras, né? Atacante João Pedro, novato no Chelsea, faz 2 gols e elimina o ex-clube dele, né? Ele passou pelo Fluminense e olha só o que aconteceu, né? Acabou eliminando o Fluminense tá do lado dele, do time dele, né? É brasileiro, mas ele tá no time, defendendo o time dele, foi o Chelsea, né? Que eliminou o Fluminense ontem na Copa do Mundo, encerrando aí a participação brasileira nesta grande competição. Participação que deixou cheias de orgulho, todas as torcidas dos times, dos 4 times, né? Foram bastante proveitosas, né? A participação brasileira, os times brasileiros nessa competição. É isso aí. Esses são os destaques de um imparcial. O que tem no Jornal Pequeno, Mayra Nogueira? Jornal Pequeno traz a manchete: governador Brandão busca solução pacífica para conflito agrário em comunidades rurais. Brandão articulou o encontro para unir esforços dos governos estadual e federal em busca de uma saída pacífica que preserve os direitos das famílias residentes na área. A polícia pede prisão preventiva de prefeito que matou o policial militar em Trizidela do Vale.
A Polícia Civil do Maranhão solicitou a prisão preventiva do prefeito de Igarapé Grande, João Vitor Xavier, de 27 anos, pelo assassinato do soldado da Polícia Militar, Geidson Tiago da Silva dos Santos. Geidson, né? Geidson Tiago da Silva dos Santos, 39 anos, no último domingo, dia 6, durante uma vaquejada na cidade de Trizidela do Vale. Essa informação foi comunicada na tarde de ontem, terça-feira, por meio das redes sociais do secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, que destacou o avanço nas investigações do crime que vitimou o militar. Governo apoia primeiro lançamento de satélite maranhense a partir da base de Alcântara. O Maranhão se prepara para um feito inédito na área espacial. Previsto para ser lançado em setembro, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, o nanosatélite Jussara-K será o primeiro satélite desenvolvido no estado a entrar em órbita em um voo comercial, fruto de um acordo de cooperação do governo do estado por meio da FAPEMA com a UFMA. O projeto recebeu apoio para sua finalização e marca um avanço expressivo na ciência e tecnologia local. Programa Dívida Zero continua até sexta-feira nas unidades Viva Procon. E ainda a Câmara Municipal de São Luís vota nesta quarta-feira o projeto da LDO para o exercício de 2026. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira. Mayra Nogueira, daqui a pouquinho tem manchetes dos portais. São 7h21. Agora vamos ao trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Dando um bom dia aqui para o Renato Wensch, que está no YouTube acompanhando a gente. Muito obrigado. Bom dia também, Renato. 7h21 agora. Mayra Nogueira. Borges vem com as primeiras informações do trânsito. Não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que está sintonizado com a gente, acompanhando o Jornal Rádio Universidade e sintonizando a Universidade FM. Trazemos, Mayra, Adalberto, detalhes de uma situação na Avenida Senador Vitorino Freire, altura do Portinho, altura do Mercado do Peixe. Foi um registro de acidente sentido UFMA, situação envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta. Houve uma vítima, o condutor da motocicleta. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado, está no local. O condutor teve ferimentos leves. Por conta dessa situação, o trânsito está comprometido neste momento naquela região. Formou-se um grande engarrafamento. A SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, agentes da SMTT acionados já para atender essa situação. Portanto, então, você que nos ouve neste momento, está sintonizando na Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade, pode então fugir desse ponto de retenção, pode buscar rotas alternativas. Repito, então, acidente na Avenida Senador Vitorino Freire, altura do Mercado do Peixe, envolvendo carro de passeio e motocicleta, acidente com vítima, SAMU no local, SMTT também já atendendo essa situação, mas por conta desse registro, acidente entre uma moto e um carro de passeio ali na altura do Mercado do Peixe, comprometendo o trânsito na região neste momento. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Olha, Borges, e de acordo com informações aqui do Waze.com, esse engarrafamento ele já está chegando ali nas imediações do terminal da Praia Grande. A coisa está complicada por lá, viu? Você que está vindo pela Beira-Mar, se quiser vir para a área Itaquibacanga, tem que pegar outro trajeto, tá? De preferência por ali por dentro do bairro Madre Deus, né, Goiabal, enfim, para acessar a Vitorino Freire e fazer o retorno em frente ao Ceprama e vir para cá, para a área Itaquibacanga. E se você está querendo simplesmente passar para o outro lado aqui, no caso, a Areinha, você tem que fazer praticamente o mesmo trajeto, ou então ir pela Cajazeiras, né? Pegue um desvio, saia desse sentido Beira-Mar, centro Beira-Mar, Portinho, porque a coisa está complicada por lá. Portanto, esse é o principal local aqui onde está acontecendo neste momento, nesta manhã, interrupção ou então trânsito complicado, pelo menos aqui na área mais urbana. Aqui na BR-135, ali perto do Armazém Mateus, a gente confere que o trânsito está complicado no sentido saída de São Luís, na BR-135,
próximo ao SESI, Senai, enfim, ali na área perto do Mateus e também o Armazém Mateus, tá? No sentido saída de São Luís, o trânsito também está complicado por lá. Borges, muito obrigado pelas informações. E se você, ouvinte, quiser participar, Mayra Nogueira, temos o WhatsApp, não é isso? Isso, você pode participar. O nosso WhatsApp 992 17 26 47. Interaja, participe. Se você está aí no trânsito, de repente você vê alguma informação, percebe que tem alguma informação interessante, pode passar aqui para a gente e interagir pelo nosso WhatsApp. Pode participar também diretamente no YouTube, tá? Isso. Assim como o Renato Enche, está a Mari Silva Mourão e também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e Adriana. Muito obrigado também pela presença por aqui no YouTube, tá? 7h25 agora, Mayra Nogueira. Bom dia também ao Socorro Brito, que está acompanhando, o Renato Gomes, estão todos aí em Passo do Lumiar, na sintonia aqui do Jornal Rádio Universidade. Todos com a gente, 7h25. Notícias da cidade. E a gente está com vocês também, viu? Vamos lá ao noticiário. Borges Júnior falando sobre o assunto, né, do prefeito acusado de matar policial. Teve pedido de prisão preventiva protocolado. Adalberto, o pedido protocolado nessa terça-feira, portanto, no dia de ontem, pedido de prisão preventiva contra o prefeito de Igarapé Grande, o João Vitor Xavier, do PDT, de 27 anos de idade. Esse pedido ele foi oficializado pelo delegado Márcio Coutinho, titular da delegacia de Lago da Pedra, que faz parte da regional de Pedreiras. O prefeito ele é suspeito de matar a tiros o policial militar Geidson Thiago da Silva dos Santos, de 39 anos, ele que deixou 2 filhos. O assassinato foi cometido durante a 35ª vaquejada do Parque Maratá, na cidade de Trizidela do Vale. Prefeito, a gente lembra, ele tem foro privilegiado, prerrogativa de função aí, por isso o pedido da prisão dele foi feito junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão. O João Vitor Xavier, o prefeito de Igarapé Grande, ele se apresentou à Polícia Civil na tarde da última segunda-feira, dia 7 de julho, em depoimento. Durante o depoimento, ele alegou legítima defesa em relação à forma como ele vai responder a essa situação. É o Tribunal de Justiça do Maranhão que vai definir. O tribunal vai decidir se o prefeito ele vai responder em liberdade ou não. Ele pediu, diante dessa situação, pediu afastamento do cargo, pediu licença de 180 dias do mandato para se dedicar à sua defesa. O prefeito João Vitor, que também vai ser submetido, está sendo submetido a tratamento, a algo ligado a questões psiquiátricas. E em relação ao caso, a gente lembra aqui, o policial militar, o Geidson Thiago da Silva dos Santos, ele foi assassinado a tiros na noite do último domingo, dia 6 de julho, crime acontecido durante uma vaquejada em Trizidela do Vale, cidade que fica a cerca de 280 quilômetros aqui da capital. O prefeito de Igarapé Grande, o João Vitor Xavier, do PDT, ele é o principal suspeito desse crime, ele que tem 27 anos de idade, ele teria cometido esse assassinato após se envolver em um desentendimento no local da vaquejada. Durante, então, essa confusão, o prefeito ele sacou uma arma e disparou 5 vezes contra o policial militar, o Geidson Thiago da Silva dos Santos, todos os tiros nas costas. O policial ele foi ainda socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos, acabou morrendo. Adalberto, Mayra. Lamentável, né? É isso aí. Segue essa novela, né? Enfim, outros capítulos virão, a gente vai acompanhar e trazer para você aqui, ouvinte da Rádio Universidade. Mudando de assunto, Mayra Nogueira. Borges, vamos falar agora da Câmara Municipal, que vota nesta quarta-feira, hoje, parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais detalhes aí para a gente. Mayra, a Câmara Municipal de São Luís vota no dia de hoje o projeto de lei número 140 de 2025, projeto de lei que trata da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele é para o exercício financeiro de 2026, próximo ano, portanto, a previsão da receita é de 6,1 bilhões de reais. O projeto ele foi elaborado a partir da participação dos órgãos da administração municipal, órgãos sob coordenação da CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento,
São 9 capítulos, 73 artigos e 8 anexos. Essa, então, é a estrutura. A proposta, ela define as metas e prioridades da administração municipal para o ano de 2026, também orienta a futura lei orçamentária antes da aprovação do PPA, que é o Plano Plurianual 2025-2028, plano cuja votação está prevista para agosto deste ano, e ainda, de acordo com a CEPLAN, essa defasagem, ela não compromete a execução orçamentária, isso porque os ajustes, eles podem ser feitos depois, com base no cruzamento dos instrumentos de planejamento, em relação ao déficit orçamentário previdenciário do IPAM, o Instituto da Previdência e Assistência do município. Esse déficit está entre os pontos de maior impacto da proposta. Ele deve mais que dobrar até o ano de 2035, alcançando, então, 111,3 milhões de reais, e isso com tendência de quadruplicar até 2045, aumentar aí 4 vezes quando chegar ao ano de 2045. Já em relação a este ano, para o ano de 2025, a despesa previdenciária, ela está estimada aí em 27,1 milhões de reais, subindo aí de 30,8 milhões de reais no ano seguinte, o ano de 2026. A aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é considerada uma etapa essencial no processo de planejamento orçamentário. A partir dessa aprovação, são estabelecidas as bases legais e também financeiras, isso com atenção aos compromissos da gestão municipal, também com a responsabilidade fiscal, a transparência e ainda o desenvolvimento sustentável. Adalberto. Você sabia que a Vale está presente em São Luís há 40 anos? Pois é, nesse tempo vem apoiando projetos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. São ações em cultura, economia e muitas outras áreas. Só no primeiro trimestre de 2025 foram mais de 990 milhões de reais em compras com empresas maranhenses. 50% de tudo que é contratado é com fornecedores locais. E não para por aí. Mais de 140 projetos culturais também recebem apoio do Instituto Cultural Vale, como o tradicional Boi Barrica e a emocionante Via Sacra. Tudo isso mostra o quanto é possível crescer junto, com responsabilidade e compromisso com quem vive aqui. Vale Mais São Luís, juntos construindo o presente e o futuro. E você confere logo mais no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. UFMA promove primeira edição do Prêmio Práticas de Relações Públicas. Tem esporte. Equipes maranhenses brigam por vagas na próxima fase do Brasileiro Série D. 3 jogadoras maranhenses, melhor dizendo, disputam a Copa América pela Seleção Brasileira de Futebol. Canário da Ilha representará o Maranhão na Copa do Nordeste Sub-20. Em comentário musical, Gilberto Mineiro fala sobre o humor e a versatilidade de Carlos Careca. No Rádio Opinião, o lançamento do livro Refletir e Agir no Urbano, escritos urgentes em tempos confusos, com o professor da UFMA, Luiz Eduardo Neves dos Santos. Tem também as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. São 7h33. Jornal Rádio Universidade. Vamos construir a cidade do futuro? Um lugar onde a inovação começa na escola, se espalha pelas ruas e transforma a vida de quem empreende. O Transformar Juntos é isso. Gestores públicos, empreendedores e cidadãos construindo juntos a cidade do futuro. Dias 15 e 16 de julho, no Multicenter Sebrae, em São Luís. Viva o futuro inovador. Realização Sebrae. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores, pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social.
Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 99222 7070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas 36 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade. A gente aqui com as notícias da manhã, nesta quarta-feira, dia 9 de julho, Mayra Nogueira, trazendo Borges novamente. Ele traz informações, por sua vez, sobre a Universidade Federal do Maranhão, que está promovendo a primeira edição do Prêmio Práticas de Relações Públicas. Adalberto, o evento é uma iniciativa da Agência Experimental de Relações Públicas, Repense, agência da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. O evento acontece no dia de hoje, nesta quarta-feira, a primeira edição do Prêmio Práticas de RP. O prêmio ele busca incentivar a inovação, também fortalecer a produção acadêmica e ainda estreitar os laços entre a universidade e também o mercado. Esse evento ele foi organizado pelos discentes, pelos estudantes do curso de Relações Públicas daqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Esses estudantes, eles fazem parte, eles integram essa agência, a agência Repense, a agência da Universidade Federal do Maranhão de Relações Públicas. O prêmio, ele tem como tema central o reconhecimento e a valorização das boas práticas de RP no estado do Maranhão, vai destacar ações com impacto positivo nas diversas ações de comunicação da área, o que deve promover a visibilidade, dar visibilidade e também fortalecer a profissão. Lembrando que a solenidade de premiação ela acontece no dia de hoje, portanto, nesta quarta-feira, vai ser no SESI Casarão da Indústria, a partir das 5 da tarde, esse espaço que está localizado à Praça João Lisboa, Centro Histórico de São Luís. Outras informações sobre a universidade, a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Relações Públicas, que é a habilitação aqui, uma das habilitações do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão. Obrigado, Borges, pelas informações. 7 horas e 38 minutos. Mayra Nogueira vem com o tempo agora. Previsão do tempo Itágua de Maré. Faltando 21 minutos para as 8, a previsão do tempo nesta quarta-feira, 9 de julho de 2025, em São Luís, no Maranhão, indica céu parcialmente ensolarado, com a temperatura em torno de 25 graus, umidade relativa do ar elevada em 89%.
Durante a tarde, há possibilidade de uma ou duas pancadas de chuva isoladas. O vento sopra de nordeste com intensidade leve, aproximadamente 11 km por hora, e a cobertura de nuvens está em cerca de 35%. O índice UV está baixo nas primeiras horas do dia. É isso aí, Mayra. Vamos agora à tábua de maré, neste dia 9, né? Temos aqui a previsão da primeira pré-amar, que aconteceu às 5h46 da madrugada, com 5,3 metros. A segunda será às 6h23 da tarde, com 5,1 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 11, vai acontecer, na verdade, né? Ao 12h08, com 1 metro. A segunda a 0h09, com 1 metro também. 7h40 agora. Notícias do Brasil. A gente vem com as manchetes nacionais. A gente começa com Folha de São Paulo. Confira por aqui também no YouTube, ou então no site e aplicativo da 106. Consignado do INSS para menor idade atinge 492 mil benefícios. Norma de 2022 flexibilizou o acesso ao crédito. A Justiça suspende novos empréstimos. O INSS tinha em julho 492 mil benefícios em nome de menores de idade com consignados contratados por seus representantes legais. Crianças e adolescentes podem ser titulares do BPC e de pensão por morte, por exemplo. A possibilidade dos empréstimos já existia, mas a regra do INSS de 2022 flexibilizou o acesso. Agora, manchete, Mayra, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo traz projeto de isenção do IR pode ter alíquota mais baixa para alta renda. O relator do plano que isenta quem ganha até 5 mil estuda baixar taxa da alta renda de 10% para 8%, para até 8%. É isso aí, né? Quem ganha muito não quer pagar quase nada de imposto, né? Enfim, esse é o Brasil. E em O Globo, para finalizar, rastro do dinheiro. STF amplia a ofensiva sobre emendas e aponta desvios para fins eleitorais. Olha só. Investigação contra deputado Júnior Mano é uma de dezenas envolvendo verbas geridas por parlamentares, que, por sua vez, não querem transparência nenhuma nessa questão. Eles querem deitar e rolar com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. 7h42 agora. Mayra Nogueira. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Trazendo as primeiras informações do esporte aqui na 106. A gente começa falando, Mayra, sobre as equipes maranhenses que estão brigando por vagas na próxima fase do Brasileiro, Série D. A fase de grupos do campeonato chegou à reta final, faltando apenas 3 rodadas. No grupo 2, apenas o Altos do Piauí já garantiu a classificação. Os clubes maranhenses, Imperatriz Sampaio e também o MAC, ainda disputam as 3 vagas restantes. O Cavalo de Aço, na vice-liderança com 18 pontos, tem adversários fora do G4 pela frente. No sábado, dia 12, enfrenta o MAC no Frei Epifânio. Nas rodadas seguintes, encara o Iguatu, fora de casa, e o Parnaíba novamente no Frei. No Frei Epifânio, isso mesmo. Frei Epifânio. E o Tubarão, em terceiro lugar com 16 pontos, tem 2 jogos em casa e 1 fora de casa. Duela com o Tocantinópolis no Castelão neste sábado, visita o Parnaíba na rodada seguinte, né? E finaliza a sequência com participação aí, com partida com o Iguatu, isso em casa. Nenhum dos oponentes está no G4, é bom lembrar. Já o Bode Gregório, em quinto lugar, com 13 pontos, está em situação mais delicada e vai enfrentar 2 jogos fora de casa. Visita o vice-líder Imperatriz neste sábado, recebe o Lanterna Maracanã na sequência e finaliza a fase de grupos com o líder Altos. É isso aí, torcendo, claro, pelos times maranhenses. Mudando de assunto agora, Mayra Nogueira, falando sobre 3 jogadoras maranhenses disputando a Copa América pela Seleção Brasileira de Futebol.
O técnico da equipe feminina, o Arthur Elias, convocou as maranhenses Ari Borges, que é meio-campista, Marisa, zagueira, e também a Camila, goleira. Isso para integrar esse elenco, né? E vão participar da luta pelo bicampeonato brasileiro na Copa América Feminina. Elas vão jogar ao lado de nomes experientes como Marta, que foi mantida, apesar de já ter anunciado a intenção de aposentadoria. E, além de participar da competição, vão abrir o ciclo para a Copa do Mundo de 2027. Os jogos da Copa América de Futebol Feminino vão acontecer no Equador a partir de 12 de julho. Vamos acompanhar, Mayra. Falando agora sobre o Canário da Ilha. Fique à vontade, Mayra. É isso aí, o Canário da Ilha representará o Maranhão na Copa do Nordeste Sub-20. A competição regional retorna após uma lacuna de 4 anos no calendário esportivo. A previsão é que comece no dia 6 de agosto e encerre no dia 17 de setembro. Os detalhes sobre a Copa do Nordeste Sub-20 foram divulgados pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. 16 clubes participam dessa disputa e vão ser distribuídas aí em 4 grupos com 4 times cada. E o IAP, campeão do Maranhense Sub-20 2024, está confirmado no Nordestão para representar o estado. Outro time local confirmado é o Americano, vice-campeão 2024 na categoria. É isso aí, presença maranhense garantida no Sub-20. A redação aqui é de Joelma Valdez e tem esporte de segunda a sábado aqui na 106. De segunda a sexta é ao meio-dia e ao sábado às 11 da manhã, isso tudo no apito inicial. Mara Nogueira, vamos de Gilberto Mineiro. Trazendo comentário musical de Gilberto Mineiro, ele que entende muito bem desse assunto, fala do humor e versatilidade de Carlos Careca. Criado em Curitiba, Carlos Careca estudou teatro e música. Na década de 80, mais precisamente final de 80 para a década de 90, morou em Berlim e Genebra, onde começou a se apresentar em casas noturnas. De volta ao Brasil, estabeleceu-se em São Paulo e integrou o grupo Pelo Público. Trabalhou também como produtor e compôs trilhas sonoras para teatro e comercial de televisão. Sua música tem como marca registrada o humor e versatilidade de gêneros. Do fantástico CD Não Sou Filho de Ninguém, ouvimos a divertida Pai Postiço, dele e Itamar Assunção, com a participação impagável de Jardes Macalé. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. Minha namorada ficou grávida, não se conforma em eu sei lidar com isso. Gravidez é coisa complicada, se não bastasse ficou grávida com Wilson. Não tomou pílula e ele pôs camisa, com tanta AIDS, milhões de zoides. O responsável é o amante da vizinha, desocupado que só ouve Pink Floyd. Ela jura que foi Patrucci e tomou todas, ele lembrou que estava fértil. Disse que o pior é estar prenha de um quadrúpede, mas que só Deus por linha torta escreve certo. Diz que não sabe se assume ou se aborta, disse sozinha assumir sem condição. Disse abortar vai contra a parte católica, disse que não sabe como pode ser paixão. A culpa é minha, já que a culpa é da carência. Sexo pega a gente, olha só pode lixo. Sou pós-moderno, amo de extrema distância. E sendo isso, só posso ser pai positivo. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o livro Refletir e Agir no Urbano. Escritos urgentes em tempos confusos. Para isso, a gente conversa agora com o autor, o professor da Universidade Federal do Maranhão, Luiz Eduardo Neves dos Santos. Professor Luiz Eduardo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui. Maravilha, satisfação, né? Para falar sobre o lançamento do livro, já parabenizando, né? Lançar um livro não é fácil, né? Não é tão fácil assim hoje em dia, né? Antes era até mais difícil, mas hoje ficou mais fácil, mas não tão fácil assim, até porque é um bom argumento, né? Uma boa pesquisa, enfim, um bom texto acima de tudo, são extremamente
essenciais, né, para que uma obra venha surgir, claro, uma obra que tenha, que queira, né, se queira relevante, e a gente não tem dúvida de que essa é uma obra relevante, viu, professor Luiz? Refletir e agir no urbano, escritos urgentes em tempos confusos. Por que estamos, né, em tempos confusos? Acho que a gente está o tempo todo em tempos confusos, não? Sim, sim, Adalberto. Esse é um livro com 18 ensaios, né? São textos que a gente vem publicando nos últimos anos, resultado das nossas pesquisas dentro da área da geografia urbana, pensando a cidade, de como ela tem se organizado, né? Então, a ideia dos tempos confusos são os tempos que nós vivemos, né? De difícil apreensão, de difícil compreensão, e a ideia do urgente é justamente essa, né? De tentar compreender essa realidade que é tão complexa hoje no Brasil e também no mundo. Professor, qual dos assuntos, né, desse material, né, são vários textos aí que o senhor desenvolveu, enfim, eu acho que alguns deles têm como substrato os mesmos assuntos, né? Presume-se aí uma certa repetição. Quais são os temas mais sensíveis, digamos assim, mais recorrentes, justamente nessa confusão urbana que é especificamente a nossa capital? Sim, a gente trabalha muito a ideia das legislações urbanas, como o plano diretor, lei de zoneamento, a ideia da influência, por exemplo, climática em São Luís, no Brasil também, né, a questão dos climas extremos, né, o que vem fazendo a questão climática, por exemplo, como consequência para as cidades brasileiras e para São Luís. Tratamos também de temáticas atinentes ao que eu chamo de racismo territorial, essas desigualdades que são o fundamento do urbano, né, na cidade de São Luís, nas cidades brasileiras. Então, a gente está inserido aí dentro da esfera pública com esse debate, né, publicando ensaios em jornais, em grandes portais, em revistas científicas, em periódicos, divulgando aí essas pesquisas, e a reunião desse livro é justamente estimular esse debate entre os movimentos sociais, entre a academia, né? E eu agradeço muito o espaço, né? A gente vai lançar o livro amanhã, no Solar Maria Firmina dos Reis, com essa parceria também com o MST, que sempre abre as portas para a gente, e a gente está muito feliz e satisfeito por esse lançamento. É o meu terceiro livro autoral, eu tenho um quarto livro como organizador, mas esse é o terceiro autoral, e a gente vem discutindo importantíssimas no mundo em que a gente vive hoje, ainda mais vivendo um tempo onde a cidade ela tem experimentado cada vez mais episódios de grande desigualdade, né? Não só de renda, mas de infraestrutura urbana, e aí a gente faz essa discussão de forma bastante enfática. Professor, essas questões, né, como já fiz questão, né, de trazer, porque elas são recorrentes, que não são de agora, né? Um exemplo disso é o plano diretor, né, que já tem um processo aí de muita longevidade, né? E com o passar do tempo ele vai até ficando obsoleto, enfim. Como isso tem custos para a nossa sociedade em termos de agilidade. A coisa cronológico-temporal ela não é razoável, né? As coisas não acontecem no seu time, né? No tempo certo, pelo menos para que haja aí um mínimo de efetividade, né? Nesses resultados. A gente vê claramente isso no transporte público, estamos sempre atrasados e parece que esse gapping ele está aumentando cada vez mais, né? Digamos aí que estivéssemos atrasados coisa de 5 anos, eu acho que a coisa está até crescendo, estamos atrasados em termos de 10 anos, 15 anos, de grandes centros, né? Aqui no próprio Brasil, por conta da falta de modais,
variados, né? No trânsito. Estamos numa situação agora, como exemplo, a gente pode trazer um acidente lá na área do Portinho que está atrapalhando toda a avenida Beira-Mar, né? Enfim, isso aí é só um exemplo do dia a dia que a gente tem aqui, coisas relacionadas ao trânsito, é um exemplo, né? Enfim, qual a importância de que pessoas cientistas, né, a academia, seja ouvida pelo poder público justamente na aplicação dessas soluções, né? Pelo menos um encaminhamento, né, mais viável de soluções, né? Por que o poder público está tão distante, né? O poder público tão distante da academia, né? Dos cientistas, as pessoas, do fazer científico. Isso dificulta muito, né? E a população, com certeza, é a mais penalizada, digamos assim. Não, com toda certeza, Adalberto. O que existe, na verdade, é uma completa conivência do poder público com os interesses privados. A cidade, ela é esse grande negócio e ela é apropriada por esses interesses privados, o que vai contribuir muito para que, por exemplo, o serviço de transporte seja oferecido de maneira precária no Brasil inteiro. Inclusive um transporte público que é caro, né? Isso pesa muito no orçamento de milhões de famílias no Brasil, justamente porque o poder público ele não está preocupado em oferecer um serviço barato ou até gratuito para as pessoas, para a população, e isso acaba dificultando muito a qualidade, né, a implementação de qualidade desse serviço. Isso é só um exemplo. Fora as desigualdades urbanas, porque o preço da terra ele é cada vez mais caro. Nós estamos hoje no Brasil com uma discussão sobre as conferências da cidade, né, promovidas pelo governo federal, os governos municipais e estaduais, discutindo os problemas da cidade, mas ainda com uma dificuldade imensa de resolução de problemas que são quase que insolúveis. Infelizmente, o poder público ele não tem ouvido o que se faz na academia hoje, mas, por outro lado, a academia também ela precisa se aproximar mais da população. Muitas vezes a academia está encastelada, mas ela tem essa tarefa fundamental de se aproximar desses reais problemas da sociedade, que são os problemas urbanos. A gente está falando da segregação socioespacial, a cidade hoje ela é bastante fragmentada, e nós temos aí diferenças muito visíveis no espaço urbano, né? São Luís, por exemplo, está discutindo a lei de uso e ocupação do solo, o zoneamento da cidade. Ela está em plena discussão. Eu faço parte do Conselho da Cidade, representando a Pruma, né? E a gente tem discutido bastante isso com os empresários, com outros movimentos sociais e com vários segmentos do poder público também. Maravilha. Professor, para a gente finalizar, vamos tratar desse lançamento, né? Que, enfim, lançar um livro, né? Como também não é uma coisa que acontece todo dia, esse momento é muito importante, né? Para chamar a atenção da sociedade, nesse caso, com temas bem voltados para essas problemáticas nossas diárias, né? A questão que envolve também, não deixa de envolver, a figura do geógrafo, né? Como o senhor enfim, a importância desse profissional também, e claro, lançando um livro. Esse evento vai acontecer, portanto, amanhã, dia 10, não é isso? Vai ser onde? Está aqui a informação. No Solar Maria Firmina dos Reis, na Rua Rio Branco, no centro, às 19 horas. Quinta-feira, dia 10, amanhã. Maravilha. E a expectativa para esse momento? A expectativa é a melhor possível. A gente convida a comunidade de uma forma geral. Esse lançamento ele vai ocorrer lá no Maria Firmina dos Reis, tá, Adalberto? Mas eu quero dizer que no dia 24 nós vamos lançar também na Universidade Federal do Maranhão, no Centro de Ciências Humanas, do CCH, lá no auditório setorial, para reforçar também, para chegar mais perto dos alunos, dos estudantes, que é também um dos nossos objetivos. Mas esse lançamento amanhã é importantíssimo. O Solar Maria Firmina dos Reis é esse local onde tem os movimentos sociais, os professores, os ativistas, e a gente convida aí, mais uma vez, esse público e agradeço mais uma vez esse espaço aí que você está colocando para a gente. Maravilha, professor. A gente está à disposição, né, para toda a ciência que é feita aqui em nosso estado, não só
na Universidade Federal do Maranhão, né? Toda a ciência tem que passar aqui pela Rádio Universidade, porque esse é o nosso interesse também, né? A nossa missão, melhor dizendo, acima de tudo. Aproveitando o dia de ontem, professor, dia da ciência, do pesquisador, né? Você que é pesquisador também, sinta-se contemplado, né? E por meio da sua pessoa, do seu professor, homenagear todos os professores. A gente acabou que ontem a gente acabou nem falando tão especificamente, mas um parabéns, né, a todos que fazem ciência em nosso estado. Enfim, parabéns também por esse lançamento, claro, né, que é uma vitória, né, mais uma vitória para você. Acabei de conversar aqui com o professor Luiz Eduardo Neves, que está lançando o livro Refletir e Agir no Urbano, Escritos Urgentes em Tempos Confusos. Esse lançamento que vai acontecer amanhã no Solar Firmina do Reis, Maria Firmina dos Reis, tá? Professor, muito obrigado, boa sorte nesse lançamento e sucesso. Obrigado, Roberto, obrigado à Rádio Universidade, é muito importante o trabalho que vocês fazem, muito obrigado. Satisfação e um bom dia. Bom, Mara Nogueira, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Hoje, quarta-feira, claro, tem mais sessão das 8 agora com você e muita música boa pra gente, claro. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. E eu volto já com sessão das 8. VYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e